Solicitamos a atenção de todos os presentes para que mantenham os celulares no modo silencioso. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, tem início a cerimônia de encerramento da 5ª Conferência Internacional de Direitos Humanos. O evento contou com os patrocínios de Caixa Econômica Federal, Souza Cruz e do Estado, do Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e da Secretaria de Assistência Social. Convidamos para compor a mesa os anfitriões do evento. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Ofir Cavalcante Júnior, e o presidente da seccional da OAB do Espírito Santo, Dr. Homero Mafra, para conduzir a mesa de honra o ministro do Superior Tribunal de Justiça e coordenador da Comissão da Verdade, Dr. Gilson Dipp. Representando o Governo do Estado do Espírito Santo, o Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Marques de Abreu Júdice. O Subprocurador-Geral da República, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão e membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Dr. Aurélio Rios. O Medalha Rui Barbosa, Dr. Agesandro da Costa Pereira. O presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, Dr. Henriclei Santos Andrade. O presidente da seccional da OAB de Sergipe, Dr. Carlos Augusto Nascimento. Os conselheiros federais da seccional da OAB do Espírito Santo, Dr. Djalma Frasson, Dr. Setembrino Pelissari e Dr. Luiz Cláudio Alemães. O representante do Conselho Federal da OAB no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Dr. Persílio de Souza Lima Neto. Os membros da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB, Dr. Domingo Arjones Abril Neto. Doutora Meire Cohen. Dr. Márcio Augusto Santiago. Dr. Edinaldo Gomes Vidal. E Dr. Sebastião Ferreira Leite. Convidamos o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Ofir Cavalcante Júnior, para proceder à abertura oficial desta cerimônia. Declaro aberta a cerimônia de encerramento da 5ª Conferência Internacional de Direitos Humanos. Convidamos para o seu pronunciamento o anfitrião do evento, o presidente da seccional da OAB do Espírito Santo, Dr. Homero Mafra. Quebro o protocolo mais uma vez e me dirijo a meus presidentes Ofir Cavalcante e Agesandro da Costa Pereira. Há 20 anos atrás, o presidente Agesandro me perguntava em Belo Horizonte: você acha que nós temos condição de sediar a Conferência Nacional da Ordem dos Advogados? E eu disse, com entusiasmo de 20 anos atrás: temos, presidente. Eu não sabia se tínhamos. Fizemos uma bela conferência. Os que viveram a 14ª conferência
sabem que foi bela, presidente Agezandro. Como foi bela. 20 anos depois, me perguntaram, presidente Homero, Vitória tem condição de sediar a 5ª Conferência Internacional de Direitos Humanos e, embalado pelo sabor da muqueca e sob o som do Congo, com os tambores do Congo e acreditando na militância dos direitos humanos do Estado do Espírito Santo, eu disse, Vitória tem condição de sediar a conferência, porque Vitória se doará inteira. Nós os recebemos com toda a alegria, sem dor, sem mágoa. Nós os recebemos com festa. No meu discurso de saudação, presidente Ofir, eu citava Tiago de Mello. E como esquecer o poeta da minha geração, como não dizer que, ainda que o gesto me doa, não encolho a mão, avanço. No dia de hoje, as denúncias recorrentes da sociedade civil contra o sistema, as práticas do sistema socioeducativo do Estado do Espírito Santo tiveram um resultado que ninguém comemora, porque ninguém comemora uma prisão, mas tiveram o resultado da demonstração de que esse sistema não se organiza sob bases éticas, sob bases republicanas, sob bases e fundamentos dos direitos humanos. Os responsáveis, na verdade, é preciso que as investigações sejam aprofundadas. E nós acreditamos que o governador Renato Casagrande, não os que dirigem o sistema do IASES e do sistema penal, mas nós acreditamos que o governador Renato Casagrande saberá adotar as medidas necessárias. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados teve o desprazer de assistir na Penitenciária Regional de Colatina mais uma demonstração de que existe tortura. Mas nós acreditamos que isso será reparado. Quero dizer e quero agradecer àqueles que caminham e lutam, que mantêm acesa a chama da resistência. Quero a eles, quero a Verônica, a Naraborgo, a Padre Xavier, a Perli, a tantos e tantos militantes, dedicar os versos de Tiago de Mello, porque são os versos que expressam o conteúdo de cada um de vocês. Pois aqui está a minha vida pronta para ser usada, vida que não guarda nem se esquiva assustada, vida sempre a serviço da vida, para servir ao que vale a pena e o preço do amor. Militantes de direitos humanos, muito obrigado em nome da cidadania brasileira. São vocês que fazem valer a quantos e a que duro preço a dignidade da pessoa humana neste país. Em nome da sociedade civil, ministro Dipp, saúdo a instalação da Comissão da Verdade e peço e digo, não basta que se veja apenas os integrantes do aparelho repressivo do Estado, mas é preciso que a Comissão da Verdade apure e diga quem financiou o aparato repressivo que a ditadura montou e ceifou a vida de tantos e tantos militantes de uma bela geração de brasileiros. Mas esse momento é de alegria e festa. Esse momento é de saudar
sob o som do tambor do Congo. E, nesse momento, ao me despedir, eu digo: obrigado, presidente Ofir. Obrigado, Conselho Federal. Obrigado, militância dos direitos humanos. Obrigado, advocacia capixaba. Demos mais um passo na construção de uma sociedade mais digna, mais justa e solidária. Muito obrigado a todos. Convidamos o doutor Persílio de Souza Lima Neto para receber a homenagem do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Ofir Cavalcante Júnior, e da OAB do Espírito Santo, doutor Homero Mafra. Doutor Persílio é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, advogado, pós-graduado em Advocacia Empresarial, vice-presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, professor de Prática Forense da OAB-DF e membro da Banca Examinadora para concursos de procuradores da República, juiz substituto da Justiça do Distrito Federal e juiz substituto da Justiça do Trabalho da 11ª Região. Meu caro Persílio, em nome da advocacia brasileira e aqui dos colegas do Espírito Santo, queremos publicamente, nesta conferência, reconhecer os relevantes serviços que você tem prestado à causa dos direitos humanos em nosso país. Para aqueles que não sabem, Persílio integra a Comissão da Defesa da Pessoa e Direitos Humanos do Ministério da Justiça, agora da Secretaria de Direitos Humanos, desde 1994, quando era presidente da OAB Federal, José Roberto Batóquio. De lá para cá, ele presta um serviço voluntário, um serviço relevantíssimo, enaltecendo a advocacia brasileira, mas, sobretudo, nunca deixando perecer essa causa maior da defesa dos direitos humanos. Portanto, meu caro Persílio, receba esse reconhecimento, que é apenas simbólico, porque o seu exemplo está guardado nos nossos corações e na nossa vida como um defensor claro de que os direitos humanos são uma causa da sociedade brasileira. Presidente Ofir, presidente Homero, demais integrantes da mesa, eu, ao receber esta homenagem, talvez até imerecida, eu quero dizer que esse trabalho voluntário que venho desempenhando ao longo de todos esses anos, hoje, já na condição de decano do CDD-PH, eu faço com total dedicação, porque eu creio que tantas dádivas que o filho de um marceneiro negro recebeu ao longo da vida é uma resposta que se pode dar para se construir aqui uma sociedade mais justa e igualitária na defesa da inclusão social de forma permanente. E eu o faço com essa entrega total dessa parte da minha vida que eu acho que é a mais importante e a que mais me gratifica, esse trabalho de militância. Muito obrigado. Convidamos o palestrante da Conferência Magna de encerramento, ministro do Superior Tribunal de Justiça e coordenador da Comissão da Verdade, Dr. Gilson Dipp. Boa noite a todos. Não se preocupe que isso aqui não é para ler, não. São apenas textos legais, algumas anotações. Eu quero agradecer
convite da Ordem dos Advogados do Brasil, do Espírito Santo, e saudá-los nas pessoas do presidente Ofir Cavalcante, do Conselho Federal do OAB, e do Dr. Homero Máfara, presidente da Seccional do Espírito Santo. Sejam todos destinatários desta extensão de homenagem. Meus queridos colegas advogados do Brasil, principalmente esses advogados que persistem no embate e na defesa dos direitos humanos. Eu me sinto em casa porque fui advogado por 20 anos, talvez mais tempo do que as jovens advogadas e advogados que aqui estão. E a entrada na magistratura foi algo que não estava previsto. Mas, enfim, a vida nos leva, ou como diz o poeta, deixa a vida nos levar. O Paulo Vanucci já praticamente... Aliás, eu queria fazer um comentário antes. Quando nós estávamos conversando aqui na salinha, eu dizia ao presidente Homero e a outros advogados que, na época da repressão, e mesmo depois, ninguém conheceu mais a tragédia humana, a tragédia nacional dos desaparecidos políticos, dos torturados, dos mortos, além daqueles que torturaram e foram torturados, foram os advogados que defenderam os militantes e os presos políticos daquela época. Ninguém conhece mais a história do que aqueles que tiveram o contato diuturno, concreto, doloroso, com aquelas pessoas que tiveram toda uma vida de seus familiares destroçadas. A Comissão da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade, e o Paulo Vanucci, que foi o articulador, ou um dos articuladores, da elaboração tanto da lei quanto das negociações posteriores, já fez um apanhado histórico sobre as dificuldades de se constituir no Brasil uma Comissão Nacional da Verdade. Isso me facilita e também me deixa com mais responsabilidade de dar os contornos do que representa para a sociedade brasileira, para o cidadão brasileiro, a criação de um órgão que tem natureza estatal, que não é órgão de governo e muito menos de administração, cujos integrantes foram, sim, nomeados pela senhora Presidenta da República, mas nem a ela a Comissão Nacional está submetida. Criada 30 anos depois do final da repressão, do período autoritário. Atrasadamente, com dificuldade, a Comissão da Verdade do Chile foi criada 30 dias após a queda de Pinochet. Essa comissão, ela chega tarde, mas, por outro lado, ela acumula toda a gama de conhecimentos, de apurações, de comissões anteriores, como a Comissão de Anistia, a Comissão dos Mortos, de Apuração dos Mortos e Desaparecidos, da documentação existente no Arquivo Nacional e em arquivos estaduais,
a ampla literatura existente sobre o período da repressão, e isso, de certa forma, facilita um trabalho que tem um prazo exíguo. E eu sei que o convite aqui não foi feito à minha pessoa para encerrar esse evento. Foi feita à Comissão Nacional da Verdade. E, como coordenador dessa comissão, evidentemente, estou aqui para representá-la. Vejam bem, criou-se uma expectativa na sociedade. Criou-se uma expectativa nos familiares de vítimas e desaparecidos. Criou-se uma expectativa no aparelho de repressão ainda existente no Estado brasileiro. Expectativas com características, contornos e direcionamento diversos. Mas, evidentemente, criou-se essa expectativa. E após a edição da lei que cria a Comissão Nacional da Verdade, da instalação dessa comissão, estão pipocando por todo o Brasil comissões da verdade de governos estaduais, como acontece no Rio Grande do Sul, como aconteceu a instalação hoje aqui no Espírito Santo. Comissões da verdade das assembleias legislativas, de câmaras municipais, de seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, de universidades e os comitês de memória e verdade da sociedade civil organizada. Tudo isso num trabalho concomitante. O Vanucci falou, um trabalho de complementaridade para que a Comissão Nacional da Verdade possa atingir os seus objetivos. Recebendo essa gama imensa de informações, delegando algumas tarefas para essas comissões, para no final ter uma síntese daquilo que será apresentado no relatório, mas que será principalmente a mensagem da Comissão da Verdade à sociedade brasileira. E por onde eu vou, eu recebo diuturnamente material, denúncias, pedidos, como aconteceu agora há pouco, aqui no Espírito Santo, que eu levo para a comissão, é protocolado, nós examinamos. Há uma necessidade, e parece que a Comissão Nacional da Verdade liberou os sentimentos e a busca da reconstrução da história do Brasil. Qual é a finalidade da Comissão Nacional da Verdade? Examinar e esclarecer as graves violações dos direitos humanos praticadas num período mais amplo que o da ditadura militar que nós conhecemos, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Falarei, prometo que não vou falar muito, nós estamos há 3 dias discutindo esses assuntos e vocês já esgotaram, com especialistas no tema, todas as questões
e a problemática referente aos direitos humanos. Mas é preciso que se faça algumas considerações. Nunca uma comissão da verdade teve tantos poderes para esclarecer e para investigar. Em nenhum país da América Latina a lei ofereceu tantas possibilidades. Evidente que a lei também diz com clareza que a Comissão Nacional da Verdade não tem fins jurisdicionais e muito menos persecutórios. Mas nenhuma comissão teve tantos poderes para obter informações, para requisitar documentos, para convocar pessoas, sendo que, em relação ao servidor público, civil ou militar, a obrigação é coercitiva, no sentido de que a lei determina a obrigatoriedade. E refere também, nos seus objetivos, esclarecer todos os fatos e circunstâncias desses casos de graves violações dos direitos humanos. E o que é importante, Aurélio é nosso procurador federal de direitos humanos, promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos no exterior. Vejam bem, a autoria também nos é delegada. Identificar as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionadas a práticas dos direitos humanos e suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade. Convocar, requisitar documentos, por mais secretos que sejam. E a comissão ainda é credora de documentos que nós pensamos serem existentes e que ainda, apesar de já estar encerrando o prazo, não nos foram disponibilizados por órgãos da hierarquia das Forças Armadas. Estaremos checando toda a documentação existente no acervo do Ministério das Relações Exteriores, no Itamaraty, para tentar desvendar todo aquele período repressivo de cidadãos brasileiros que foram perseguidos no exterior, que tiveram seus filhos com passaporte negado para voltar ao Brasil pela diplomacia brasileira. Além da ampla e irrestrita colaboração entre os regimes do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Chile, repercutindo no Paraguai, no Peru. Se nós sofremos a influência e a escolaridade de entidades ligadas ao governo norte-americano, nós também fomos exportadores de uma doutrina nefasta. Mas não apenas de uma doutrina nefasta. Nós fomos exportadores de práticas de tortura, práticas de confissões forçadas, num período logo aqui atrás.
onde muitos dos atores permanecem vivos, onde começam a aparecer a restrição e o conformismo desses familiares das vítimas, principalmente das pessoas vítimas de desaparecimento forçado. E o que vem a ser o amplo esclarecimento das graves violações dos direitos humanos? Quem é que pratica graves violações a direitos humanos? Obviamente que são os agentes do Estado. O Estado. Porque aqueles que lutaram contra um regime, contra um determinado governo, contra políticas públicas de um determinado governo, lutaram contra o governo, contra o Estado e, no máximo, teriam praticado crimes contra o Estado, mas jamais crimes de violação dos direitos humanos. Porque esses estão declinados na Constituição Federal, os tratados internacionais celebrados pelo Brasil. A comissão tem uma rota: a violação graves de direitos humanos só pode ser aquela violação praticada pelo Estado e seus agentes. Isto a comissão deliberou para que não houvesse mais contradições sobre qual o papel que ela estaria exercendo. Fazer um relatório final, dando a nossa versão dos fatos e, principalmente, fazendo a recomendação ou recomendações pertinentes na visão da comissão, para que esses fatos não se repitam hoje, mas não se repitam também no futuro. A estrutura da repressão, o caldo de cultura da repressão, da violação de direitos humanos, continua hoje no Estado brasileiro. Os crimes praticados pelas polícias militares de São Paulo, do Rio, não se tem ali um resquício de um autoritarismo recente. Quando, numa repressão, no after day após aquelas manifestações do PCC em São Paulo, quando num dia ou dois houve mais de 200 ou 240 mortes de civis, talvez mais do que o número de mortes identificados durante a repressão militar. A tortura, a repressão, a morte continua no Estado brasileiro. E é difícil erradicá-la. As políticas públicas muitas vezes são insuficientes, por mais bem-intencionados que sejam os governos. E é por isso que a sociedade tem que se mobilizar, evidentemente, nesse sentido. Mas é preciso também, e a comissão está trabalhando, nós estamos encontrando os focos para o nosso trabalho, porque a gama de informações é imensa, diuturna, em termos documentais, em depoimentos, em documentos novos, em denúncias, e, às vezes, muitas vezes, com a incompreensão justa, compreensível dos familiares dos mortos desaparecidos.
mas nós também precisamos e vamos identificar, vamos estudar também os financiadores da repressão. Aquele esquema que manteve, evidentemente, um poder autoritário. E nós sabemos e temos já informações, estamos avançando nas pesquisas, de que empresas nacionais, multinacionais, bancos, financiaram todo o esquema de repressão. Não vamos culpar toda uma instituição militar ou policial civil em relação à repressão, porque muitas dessas pessoas não estiveram envolvidas. Mas a hierarquia, mas a cúpula mandante, que poderia ser até uma minoria, mas que pelas convenções das políticas repressivas das Forças Armadas e da Polícia Civil, tem uma ampla obediência à hierarquia e à subordinação. Muitos obedeceram pela subordinação, outros em respeito à hierarquia. Toda essa história do Brasil precisa e vai ser passada a limpo. Para que, em cima do conhecimento do passado, nós possamos reconstruir o futuro. Reconciliar, mas reconciliar tendo noção absoluta das gravidades dos abusos praticados, das ilegalidades, das irregularidades, para que nós possamos conhecê-la. Não para perdoá-la, mas para, tendo uma compreensão, talvez racionalmente seja mais fácil construir um país para o futuro. Nós sabemos como a Comissão da Verdade iniciou. Nós não sabemos os efeitos, as consequências quando ela terminar. Isso é conscientização. Isso é conhecimento. E quanto mais a verdade for conhecida, certamente maior número de informações e conclusões nós teremos. E veja um episódio que eu dizia para o Ofir esses dias. Há pouco, eu estava integrando e presidindo também a comissão da reforma do Código Penal brasileiro, comissão de juristas, em que, em 16 membros, 7 eram advogados. E advogados militantes, conhecedores da realidade brasileira, e não apenas doutrinadores, professores, que compuseram outras comissões em outros níveis que não aquela indicada pelo próprio Congresso Nacional. E ali, quando nós dissemos, na parte geral, que iríamos adaptar o Código Penal como o centro do sistema penal brasileiro, revogando todas aquelas leis esparsas e extravagantes, mais de 120, colocando os tipos penais no Código. Nós decidimos, desde o início dos trabalhos da comissão, que o Código Penal, que talvez seja a lei mais importante após a Constituição, porque ela delimita os poderes do Estado na invasão da privacidade do cidadão e naquilo que é mais caro, a sua liberdade. Nós dissemos, vamos adaptar o Código à Constituição Federal, por incrível que pareça, de 88, 22 anos depois.
Vamos adaptá-la também aos tratados e convenções internacionais celebrados pelo Brasil, porque o Brasil não cumpre tratados internacionais que ele celebra. Tratados internacionais que são internalizados no nosso sistema legal, por força da aprovação das duas casas do Congresso e ratificados por decreto da Presidência da República. E quando se tratar de tratados e convenções internacionais que disserem respeito a direitos humanos, emenda constitucional 44, diz que os tratados e convenções sobre direitos humanos, internalizados no sistema, terão força de emenda constitucional. E o Supremo Tribunal custa entender esse objetivo, como isso fosse retirar de nós, de um país, a sua soberania. Falta de soberania é permitir violações a direitos humanos, a prática de criminalidade organizada, a enriquecimento ilícito contra a administração pública. Mas nesse Código Penal, eu não estava nem pensando em integrar a Comissão Nacional da Verdade. Nós aprovamos, e hoje é projeto de lei, está tramitando no Senado Federal, um capítulo especial, o título de Crimes contra os Direitos Humanos, Crimes contra a Humanidade. E um dos tipos penais ali existentes diz respeito ao desaparecimento forçado de pessoas. E num parágrafo, com todas as letras, o crime de desaparecimento forçado de pessoas, ele persistirá enquanto não for encontrada a pessoa desaparecida ou o seu cadáver. Crime permanente. É preciso que a sociedade, é preciso que a OAB faça esse trabalho na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, no Senado e depois na Câmara, para que não seja retirado do corpo, do sistema penal brasileiro, aquilo que foi determinado pelo Tratado de Roma, pelo Estatuto de Roma, pelo Tribunal Penal Internacional. Esse é o tipo penal mais condizente com a realidade de hoje da Comissão Nacional da Verdade. Mas ali estão tipificados de forma clara, com nome, genocídio, tortura, etc., etc. Que as comissões da OAB, das seccionais da OAB Federal, a Comissão de Direitos Humanos, nos traga informações. Estamos celebrando convênios com todos esses comitês existentes nos estados. Vamos celebrar certamente também com os comitês, já celebramos com o do Rio de Janeiro, vamos celebrar com o de São Paulo. O Comitê da Verdade da Ordem dos Advogados de São Paulo tem como finalidade precípua recompor, trazer para si os arquivos dos advogados de presos políticos. Esse repositório de informações que ainda não foi divulgado e que certamente fará parte do relatório e das conclusões da comissão. Quantos advogados nas capitais, no interior, defenderam com galhardia perseguidos políticos e que têm ainda em seus arquivos ou nos arquivos de seus pais essa ampla informação? A OAB do Rio de Janeiro, no Comitê da Verdade, teve um outro direcionamento, também tão importante.
apurar a responsabilidade do judiciário na violação dos direitos humanos, em especial das auditorias militares existentes no estado do Rio de Janeiro. Vejam como a sociedade se recompõe. E eu queria apenas fazer um comentário. Eu conheci um familiar dessa família, que me foi apresentada pelo meu colega Zé Paulo Cavalcante. Uma família, uma senhora, no interior de Minas Gerais, ou na capital, agora não me lembro, que tinha o filho desaparecido há mais de 30 anos. E que agora, no ano passado, manda rezar uma missa para o seu filho. E quando perguntada pelo doutor Zé Paulo, por que só agora ela mandava rezar uma missa em memória do filho desaparecido e cujos restos mortais não foram encontrados, ela disse que uma mãe, como no caso dela, racionalmente, ela sabia que em 99% seu filho não seria mais recuperado. Mas como mãe, ela tinha 1% de esperança. E aquele 1%, ela estava enterrando naquele dia. Quantas famílias se encontram nessa situação? Enfim, eu não quero me alongar. O adiantado da hora não permite. A minha presença aqui é mais simbólica pela Comissão da Verdade. Mas eu me permito, presidente Ofir, não fui autorizado, mas sei que ele não me desautorizará. Eu recebi, há 30 dias atrás, uma carta do advogado e professor René Dotti, que todos os senhores conhecem. Dirigida a mim pessoalmente e carinhosamente. Vou ler um trecho, porque foi um trecho que deve ter-lo emocionado. E emocionou a mim. E eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Ele diz que impressionaram a ele vivamente os meus pronunciamentos públicos denunciando a tragédia nacional dos desaparecidos, que foram vítimas da ditadura militar. E ele disse, sacrificando esse desaparecimento, até mesmo um dos mais sagrados direitos da personalidade que existe após a vida material, o direito à sepultura. E assim tem sido feito, não apenas como um dever do Estado democrático, mas da própria cidadania. E na sua cultura, o professor Dotti me diz o seguinte, no livro 5 das ordenações, o condenado à morte natural, simples, natural simples, tinha o cadáver levado ao cemitério para o sepultamento. Mas o condenado a morrer morte natural para sempre, na expressão das ordenações, tinha o cadáver insepulto, despindo-se seus ossos
da carne que apodrecia. Diz o professor, atenuando aqueles procedimentos de terror, o Código Criminal do Império reconheceu o direito à sepultura, se os pedirem aos juízes, direito à sepultura, declarando que os corpos, entre aspas, dos enforcados, serão entregues a seus parentes ou amigos, se os pedirem aos juízes que presidirem a execução. E diz ele, a tragédia dos desaparecidos, usando as minhas palavras, encenada nos dias correntes, evoca o tempo das condenações à morte natural para sempre, com uma terrível diferença para pior: o desconhecimento sobre o destino dos corpos violentados. Esse sentimento, essa procura, que não é apenas nesse sentido, é muito mais ampla, é sim o objetivo da Comissão Nacional da Verdade, que, buscando a justiça e a paz, tema que me deram da palestra, é a recuperação da verdade com as revelações de quem se apoderou do Estado, quem deu as determinações de reprimir as reações e quem as cumpriu. Se nós chegarmos a um relatório que demonstre cabalmente o que nós temos como objetivo, nós teremos certamente atingido os nossos objetivos, cujas consequências talvez extrapolem todas as competências da Comissão Nacional da Verdade, mas fará com que a democracia brasileira se consolide, porque nenhum Estado democrático de direito se consolida definitivamente se não tiver conhecido o seu passado, compreendido o seu passado, passado ele a limpo para as futuras gerações e mesmo para a nossa. Muito obrigado. Convidamos o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Ofir Cavalcante Júnior, para o seu pronunciamento. É tempo de colheita. Eclesiastes 3 fala do tempo de semear e do tempo de colher. Fala do tempo de amar, fala do tempo de juntar, fala do tempo da paz. Logo na abertura deste evento, invoquei Dom Helder Câmara. E hoje lembrei-me do Eclesiastes. Plantou-se nesse país, a partir da Constituição de 88, meus caros amigos que integram a mesa, me desculpem a emoção de não tê-los saudado, mas abraços a todos, as pessoas do querido Homero Mafra e do querido ministro Gilson Dipp. A Constituição de 88 nos trouxe o tempo da colheita.
o tempo da democracia brasileira, fundada num valor em que se evidencia o ser humano em detrimento do Estado. Os constituintes reunidos disseram ser valor supremo para a democracia em nosso país, uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Mas disse mais, elencou como objetivos ou como fundamentos da República, dentre outros, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Foi mais além, ao referir como objetivos fundamentais constituir uma sociedade livre, justa, solidária e promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E ainda disse mais, que no âmbito internacional sempre prevaleceria os direitos humanos. O constituinte originário, o povo brasileiro, lançou os seus faróis para uma sociedade democrática, uma sociedade fundada na dignidade do ser humano. Por isso, esse compromisso é hoje, aqui, nesta conferência, reafirmado. O povo brasileiro busca e continuará buscando sempre cumprir esses objetivos e fundamentos da nossa República. E a advocacia brasileira, meu caro presidente Homero, ela retrata ou tenta interpretar o sentimento deste mesmo povo ao assumir algumas bandeiras que são inerentes à sua própria história. A advocacia sempre esteve na linha de frente, no combate, na resistência, a partir dos pressupostos, dos princípios e dos primados da nossa Constituição Federal. E nós, advogadas e advogados, não podemos jamais abrir mão deste papel. Buscar, nesta conferência, alinhar alguns princípios, mas, sobretudo, buscar ou interpretar como essas normas programáticas, esses princípios esculpidos na Constituição da República, estão sendo praticados em nosso país. Foi o grande objetivo desta conferência. A efetividade dos direitos humanos no Brasil. Aquele punho cerrado, tendo por trás a bandeira brasileira, que serve como o pano de fundo para retratar esse compromisso, tem esse significado da luta, da resistência, do compromisso em favor dos direitos humanos em nosso país. E eu tenho certeza que saímos daqui, presidente Homero, muito maior do que entramos, muito mais conscientes do nosso papel, do papel da advocacia brasileira, mas do papel da cidadania deste país em torno destas causas. Agora, não teríamos conseguido avançar nesses temas não fossem mulheres e homens que tombaram vítimas da intolerância, vítimas da perseguição, da tortura em nosso país. Por isso, projetos como esse, que são projetos de um Brasil do futuro, de se instituir uma comissão da verdade para apurar, para analisar o que aconteceu no passado, a fim de que não se repitam os mesmos erros, é sim um olhar para frente. É o jogar os faróis para frente e olhando pelo retrovisor apenas com o objetivo de conhecer o que aconteceu e não mais repetir
estes erros. No entanto, para que isso pudesse chegar aonde chegou, como disse antes, e, sobretudo, para que esta conferência tivesse o sucesso que teve, presidente Homero, tivemos aqui um somatório de esforços, um somatório de forças. E começo agradecendo ao meu querido presidente Homero Mafra por ter aceito este desafio. Ele que, como disse, logo no primeiro dia, na cerimônia de instalação desta conferência, é um compromissado, tem sempre ao seu lado a busca incessante pelos direitos humanos como uma missão, uma meta de vida. Trazer para cá é homenagear esse compromisso de Homero com as causas sociais, é homenagear o compromisso da advocacia capixaba com a luta, com a defesa dos direitos humanos. E também é demonstrar que a sociedade capixaba, o povo deste Estado, não quer mais que se repitam os erros do passado que aqui aconteceram e cada vez mais está unido com o objetivo maior de alcançar a paz social tão buscada e tão almejada por todos nós. Quero também agradecer, presidente Homero, aos conselheiros federais, Setembrino, Alemande, Frasson, Evandro, todos aqueles que nos ajudaram e continuam a ajudar no âmbito do Conselho Federal e o fizeram também aqui. Os integrantes da Comissão Nacional de Direitos Humanos, que aqui estão representados pelos colegas que já foram nominados. Aos senhores, um agradecimento especial por tudo aquilo que vem fazendo em favor da nossa entidade e em favor dos direitos humanos em nosso país. Aos integrantes da Comissão de Direitos Humanos do Espírito Santo, que também colaboraram, cooperaram na construção, não só temática, mas, sobretudo, na realização deste evento, o meu mais profundo agradecimento. Quero registrar também o trabalho desenvolvido pelos servidores, pelos funcionários do Conselho Federal e também da Seccional do Espírito Santo. Sem as senhoras e seus senhores, certamente, nada disso teria acontecido. Obrigado, Aline, Evandro, Francisca, Ana, Bininha. E todos os demais colegas da Seccional do Espírito Santo. Faço um agradecimento especial também ao querido colega de diretoria, amigo, irmão, Marcos Vinícius Furtado Coelho, que, infelizmente, por motivo de viagem, não pôde estar aqui. Dei a Marcos essa incumbência da qual ele saiu com muita competência de coordenar esta conferência. Portanto, fica aqui o registro do trabalho que o Marcos desenvolveu e que, mais uma vez, colabora para tornar a nossa entidade mais forte e mais unida. Meus amigos, é tempo de encerrar. Quero abraçar a todos, dizer da minha emoção, do meu agradecimento a todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, vêm contribuindo para o sucesso da nossa gestão. Muito se fez. Muito ainda se fará até o final de janeiro. Mas as bases para que a ordem continue a ser essa entidade forte, essa entidade que tem o respeito e a credibilidade do povo brasileiro, permaneça presente entre nós, depende sempre da atuação corajosa de cada uma advogada e de cada um advogado, na defesa das causas mais impopulares, mas na defesa daquilo que temos como convicções pessoais, ideais de vida
e, sobretudo, ideais em termos de missão da nossa entidade. Colocar no peito, como fiz, esse bottom é mostrar que nós, advogados e advogadas, estamos antenados com a Constituição da República. Queremos, sim, esta sociedade livre, soberana, sem preconceitos e que pratique sempre a tolerância. É fundamental que nós olhemos para os nossos irmãos como irmãos. Só assim estaremos respeitando os direitos humanos. Parabéns a todos, muito obrigado pela realização deste evento e pelo prestígio à nossa entidade. Um abraço. Sabia? Senhores, foi constituída pelo presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil comissão de redação da Carta de Vitória, composta pelos seguintes membros. Como presidente, o secretário-geral, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho. Como membros, o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB e ouvidor-geral do Conselho Federal, doutor Henrique Clay Santos Andrade. A secretária da Comissão Nacional de Direitos Humanos, doutora Mary Lúcia Cohen. A vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Espírito Santo, doutora Nara Borgo Machado. Um membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB, doutor Sebastião Leite. O advogado, doutor Joelson Dias, e a advogada Camila Gomes de Lima. Neste momento, antes da leitura da Carta de Vitória, passo a palavra ao Dr. Henrique Clay para a leitura de uma moção de apoio e petição online em defesa dos trabalhadores de Jirau e Santo Antônio de Rondônia. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a todos, a figura, a personalidade do nosso líder maior, presidente, o Fica Cavalcante. Quero também saudar e agradecer o prestígio da companhia dos membros, os combativos membros da Comissão Nacional de Direitos Humanos, os companheiros Domingo Arjones Abril Neto, Mary Lúcia Cohen, Márcio Augusto Santiago, Edinaldo Gomes Vidal, também colega e companheiro do Conselho Federal, integrante da gloriosa bancada de Roraima, e também do companheiro Sebastião Ferreira Leite. Chegou até ao nosso conhecimento uma solicitação de moção de apoio aos trabalhadores das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. Essa solicitação foi postulada pela Associação Brasileira dos Advogados do Povo, e assim foi redigida. A organização da 5ª Conferência Internacional de Direitos Humanos da OAB. A Associação Brasileira dos Advogados do Povo, ABRAPO, vem, através desta, denunciar e solicitar a aprovação de moção de apoio contra as violações de direitos humanos que vêm ocorrendo nas obras de construção das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, em Rondônia. Desde o início das obras, a ABRAPO tem constatado diversas irregularidades, tais como excessiva jornada de trabalho, maus tratos,
alojamentos precários, torturas físicas e psicológicas, trabalho em situação análoga à escravidão, alta exploração e até mesmo tráfico de pessoas. Também constatamos a ocorrência de criminalização do movimento de organização destes trabalhadores, que, por lutarem contra as referidas violações, acabaram sendo presos, processados, sendo alguns deles que se encontram, inclusive, desaparecidos. Em função desses graves fatos, a Abrapo solicita a urgente e imediata investigação e a apuração das condições de trabalho nas obras de Jirau e Santo Antônio, o imediato cancelamento e arquivamento de qualquer processo contra os trabalhadores que tenham participado do movimento grevista, assim como a revogação das ordens de prisão de todos. E, por último, a localização e a responsabilização pela vida e integridade física dos 13 trabalhadores que foram conduzidos à delegacia entre os dias 28 de março e 3 de abril, em função do movimento grevista, e até hoje não foram encontrados. Essa é a solicitação de moção de apoio a esta 5ª conferência, que apresento para apreciação de todos. Em votação, permanecendo sentados aqueles que aprovam. Aprovada a moção. Agora, presidente, com a sua gentileza e licença, quero ler a carta de vitória que foi redigida pela comissão designada por Vossa Excelência, presidida pelo secretário-geral Marcos Vinícius Coelho e composta por mim, por Merilúcia Cohen, Nara Borgo Cipriano Machado, Joelson Dias, Sebastião Ferreira Leite e Camila Gomes de Lima. Carta de vitória. Nós, participantes da 5ª Conferência Internacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB, reunidos em Vitória do Espírito Santo, de 15 a 17 de agosto de 2012, manifestamos nosso olhar sobre a efetividade dos direitos humanos no Brasil, fundamentado no respeito à diversidade, à pluralidade e à tolerância. Reafirmamos nosso compromisso com a imprescindibilidade da proteção e promoção dos direitos humanos na consolidação do Estado Democrático de Direito, propondo as seguintes ações: implementar a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, visando a superação de barreiras físicas e a mudança de atitudes, de modo a assegurar a sua plena inclusão e acessibilidade. Submeto à aprovação do plenário, permanecendo sentado todos aqueles que aprovam esta proposição. Aprovada. Segunda, garantir o acesso à saúde com ampliação da participação popular na elaboração e execução das políticas públicas. Submeto ao plenário. Como não há manifestação, aprovada. Terceira,
estimular práticas de proteção ao meio ambiente mediante a educação ambiental. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovada. Quarta, militar pelo cumprimento integral da Lei de Acesso à Informação como medida de proteção dos direitos humanos. Plenário. Aprovada. Quinta, reconhecer o direito de resistência como garantia constitucional para combater o abuso de poder e violações da dignidade da pessoa humana. Submeto ao plenário. Permaneço sentado aqueles que aprovam. Aprovada. Sexta, pugnar pelo estabelecimento de metas de desencarceramento, construindo um Estado penal mínimo. Ouço o plenário. Aqueles que concordam permaneçam sentados. Aprovada. Sétima propositura, defender a democratização dos meios de comunicação, com a transparência e lisura nas concessões e a participação da sociedade no conselho constitucionalmente previsto, reafirmando o compromisso com a plena liberdade de informação. Oitava proposta, exigir a implementação de medidas visando a debelar o tráfico de pessoas e o trabalho escravo, bem como a combater as suas causas estruturais e lutar pela aprovação da PEC 57A, antiga 438. Nona proposta, cobrar que as empresas brasileiras instaladas em outros países respeitem os direitos dos trabalhadores brasileiros e estrangeiros, bem como os estrangeiros que trabalham em nosso país. Submeto à aprovação. Aprovada. Décima propositura, repudiar a relativização dos direitos da criança e do adolescente, reafirmando a necessidade de sua proteção contra a violência e a exploração sexual, lutando contra o trabalho infantil. Décima primeira, implementar o controle social da atividade policial e combater a violência, a tortura e o tratamento desumano e degradante, especialmente no sistema penitenciário. Décima segunda, defender a natureza de norma constitucional de todos os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Décima terceira proposta, apoiar o fortalecimento do sistema internacional de proteção dos direitos humanos e monitorar o cumprimento das recomendações feitas ao Brasil durante a revisão periódica universal das Nações Unidas. Décima terceira proposta, agilizar a aprovação do projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, que reestrutura o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e lhe confere atribuições e competências indissociáveis do alcance das finalidades do órgão. Décima quarta proposta, apoiar a PEC, que visa a combater a discriminação e a intolerância por orientação sexual ou identidade de gênero, bem assim o direito ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Décima quinta proposta, reconhecer a instalação da Comissão da Verdade como uma conquista da sociedade brasileira e pugnar
pela celeridade e publicidade dos seus trabalhos. Décima quinta, defender a extinção dos manicômios judiciais e a construção de rede pública nos termos da Lei 10.216, estimulando a criação de centros de atendimento psicossocial. Décima sétima, registrar a importância do julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhecendo a responsabilidade por atos de tortura praticados durante a ditadura militar pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Décima oitava proposta, repudiar o massacre do Pinheirinho, ocorrido este ano em São José dos Campos, clamando pela apreciação do caso pelo Conselho Nacional de Justiça. Décima nona, reconhecer a legitimidade da turma de Direito Evandro Lins e Silva, da Universidade de Goiás, integrada exclusivamente pelos camponeses. Vigésima e última, reafirmar o ser humano como centro gravitacional do Estado e da sociedade, a merecer, em toda e qualquer circunstância, respeito e tratamento digno. Com a palavra, o advogado Joelson Dias. Presidente, considerando que a palestra final, quando a carta foi elaborada na sua minuta, obviamente não foi possível contemplar a manifestação final do ministro Dipp, submeto à consideração de Vossa Excelência e do plenário, é claro, proposta conjunta minha e do advogado Perli Cipriano, no sentido de que diligencie o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, junto às suas seccionais, para arrecadar, junto aos advogados e advogadas que atuaram na defesa de presos políticos, o material necessário para subsidiar o trabalho da Comissão da Verdade. Obrigado. Está aprovada pelo plenário. Obrigado, colega Joelson. Pois não, colega? Peço só que se identifique. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Eu agradeço a oportunidade. Meu nome é Jorge de Assis, eu sou membro da Comissão da Igualdade Racial da OAB do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, considerando que o Brasil é artífice, é ator, é protagonista e ratificou a Convenção Internacional pela eliminação de todas as formas de discriminação racial, que entrou em vigor no nosso país em 1º de janeiro de 1970, eu submeto ao plenário que tome medida, que efetive medidas de prevenção, educação e proteção com vistas à erradicação do racismo e da discriminação racial, bem como a implementação das ações afirmativas no nosso país. Aprovada pelo plenário. Aproveito, então, este momento para, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Uma sexta-feira, às 21 horas, é muito compromisso com os direitos humanos, com a nossa entidade, com o nosso país. Com estas palavras, declaro encerrada a 5ª Conferência Internacional de Direitos Humanos. Um abraço a todos. Viva o Brasil!